Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da Vigilância Privada. Mais uma vez aqui com vocês, com o nosso VigCast, juntamente com meu companheiro Ronaldo, diretor de comunicação do Sindivigilância Campinas. E hoje temos o prazer de receber aqui dois convidados, a doutora Delcy, que é proprietária da Escola Paulista de Formação de Vigilantes, e o Átila Santos Poderoso Bispo, que é instrutor da Escola Paulista. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Geise. Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer passar, algumas informações aqui relacionadas à nossa profissão, a profissão de vigilante. Hoje, profissionais da área de segurança privada no Brasil. Obrigada pelo convite. Bom dia, Geise, Ronaldo, toda a equipe e aqueles também que acompanham esse podcast, esse canal que traz muita informação e também atualização. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse dia. Bom, assim, nós já somos da antiga, né? Há 30 anos, né? A gente sempre conversa aqui dentro do sindicato que, antigamente, o vigilante ele era conhecido como o B21, lá Praça da Sé, o B21, baiano, 21 anos. Era assim, o nordestino ele chegava em São Paulo, você faz o quê? Não tem profissão, vem cá, você vai ser vigilante. E era assim. Foi uma expressão que isso pegou, o B21, baiano, 21 anos, que também eu não gosto muito, mas tem que lembrar. E para o trabalhador vigilante hoje, ver como que evoluiu a categoria. Como nós evoluímos. Quem era o vigilante lá em 1990 e quem é o vigilante hoje. Por isso, a importância de vocês estarem aqui para a gente fazer esse bate-papo. Doutora Delcy, instrutor Átila. Como é o dia a dia do vigilante patrimonial e quais são as principais atividades que ele exerce durante o turno de serviço dele? Mas daí eu vou passar para o professor, que esse é o dia a dia do professor. Bom, Ronaldo, o dia a dia do vigilante, normalmente ele tem uma escala 12/36, isso é algo que é uma normativa por lei, e também 5/2. Quando a gente fala 12/36, ele trabalha 12 horas e tem uma folga de 36 horas de descanso. E 5/2 é quando ele trabalha, por exemplo, em banco ou uma escola. Então, ele tem uma escala que é de segunda a sexta e, normalmente, ele acompanha a atividade daquele local que também, de sábado e domingo, não trabalha. Mas o vigilante, ele atua tanto em órgão privado quanto órgão público. Então, a gente vê vigilante em condomínios, nós vemos ele em praças, em hospitais, escolas, em tantos outros setores que nós vemos aqui, né? Por exemplo, até próprio da Polícia Federal tem vigilante lá, que é um órgão público. Então, o vigilante ele tem essa dinâmica no seu dia a dia, seja no setor privado, no órgão público, e a sua escala de serviço que tem essa rotina. Perfeito. Pois não, doutora? Vou fazer uma complementação. Assim, a atividade ele é dividida em algumas atividades. Então, a gente tem a atividade da segurança patrimonial, que é direcionada aí às empresas, aos shoppings, aos hospitais. A gente tem a segurança pessoal, que é a segurança pessoal das pessoas. A gente tem a escolta armada, as divisões das atividades, a escolta armada. E a gente tem também o transporte de valores. Então, a gente tem umas divisões de atividades, E agora, com a recente legislação, nós vamos aí agregar algumas outras atividades, que é o gestor de segurança, que vem para a gente também, e a segurança eletrônica, que está vindo aí para a gente também agora, fazendo parte da segurança privada. Perfeito. Tem outra pergunta que foi nos enviada aqui, aí seria para a Delcy, né? Você pode explicar para a gente como que é a Escola de Formação de Vigilantes e qual o papel dela na vida profissional de quem quer entrar na categoria? A Escola de Formação de Vigilante é uma instituição
voltada à formação e treinamento do profissional da área de segurança, do vigilante, né? Então, o papel dela principal hoje é fornecer conhecimentos, tanto teóricos como os técnicos, né? Para que a gente possa formar o melhor profissional da área de segurança, para que a gente possa colocar aí, sem risco da vida, né? Da vida e com trabalho eficaz no posto de trabalho. Então, a função principal da empresa é treinar, ensinar e educar e passar o ensinamento técnico também, que faz muita parte do trabalho, da função do trabalhador, do aluno, né? Da função de vigilante na área de segurança patrimonial. E quais são os requisitos legais obrigatórios para a pessoa se tornar vigilante? O principal é a idade, né? A idade de 21 anos. A gente tem a idade de 21 anos, ser brasileiro. E agora, com a nova portaria 14967, veio a obrigatoriedade também, né, no artigo 28 aí, que tenha o ensino fundamental completo. E, além disso, tem a parte dos requisitos que não possa ter nenhuma antecedências criminais. Isso é requisito através das certidões, que nós temos aí todas as certidões da Justiça Militar, Justiça Federal, Civil, Criminal, que não tenha cometido nenhum crime, nenhum delito em relação a isso. Star Kits, né, com a parte do Exército, né, da equitação militar, mas fundamental mesmo, assim, além todas essas questões, é a idade acima de 21 anos, o ensino fundamental completo e não ter nenhum antecedentes criminais. Doutora, né, aproveitando o gancho da mudança no nível de escolaridade, recentemente foi elaborado um termo de cooperação técnica, é isso? COENAD, SESVESP, Exato. E a federação e os sindicatos. A senhora pode explicar um pouco para a gente como que vai funcionar isso? Até então, a Lei 7.102, ela dava oportunidade dos profissionais vir atuar somente com a quarta série, né? E hoje, com a mudança da legislação, né, finalmente nós tivemos, depois de 43 anos, a atualização da legislação do Estatuto da Segurança Privada, que é a Lei 14.967, que está em fase de regulamentação com o decreto e as novas portarias. Então, até então, era a quarta série. Com a mudança, lá no artigo 28, veio aí o ensino fundamental completo, né? Então, até existe uma dificuldade de entendimento de falar, ensino fundamental completo é o ensino médio? É o 9º ano, né? Então, a gente tem lá o 1º, 2º, 3º, 4º e o 9º ano, né? Então, agora, com a aplicação da nova legislação, que já é vigente, né? Desde setembro, de 9 de setembro, então é importante que tenha essa complementação da escolaridade. Então, aqueles que já estão na área, que já estão para fazer a atualização, que hoje nós não somos mais reciclagem, nós somos atualização, aqueles que já estão a direito adquirido vão estar fazendo, né? Mas todo o curso novo que você vier a fazer, integrar, e hoje praticamente você tem aí o curso de armas menos letal, quiser fazer segurança pessoal, transporte de valores, você vai necessitar dessa complementação para o 9º ano, que é o ensino fundamental completo. É que fizemos agora. O sindicato, o SESVESP, né, juntamente com a Federação dos Vigilantes, uma parceria entre o laboral e patronal, importantíssimo isso, fizeram aí uma cooperação, um termo, né, de convênio com uma instituição que fica em São Paulo, que dá a oportunidade desses nossos alunos, né, que possam fazer essa complementação, porque nós temos muito aluno que faltou o 7º, 8º ano, um ano só, aí através desse acordo, eles vão poder fazer essa complementação e estar se atualizando de acordo com a legislação. Até uma orientação nossa, mesmo aqueles que já estão, é um direito adquirido, né, com a atualização, não pretendo mais. A gente está até orientando, né, porque ensino nunca é demais, né? Até para fazer uma complementação, até em termos de compreensão dentro agora das novas disciplinas que nós temos, que a gente tem novas disciplinas agora, junto com a portaria que está chegando, para ter uma compreensão melhor sobre isso, a gente está pedindo até que eles façam essa complementação, uma orientação nossa da escola, que independente
independente, que você não vá fazer outros cursos, que eu faça, né? Porque a gente está com tantas mudanças na legislação para que o aluno também não fique, né, desatualizado em relação a isso. Então, a gente está pedindo que eles façam essa complementação. Ela é muito simples, é feito online esse curso, você vai fazendo por atividades, né? Você vai pontuando por atividades, fazendo as provas por atividade, e em pouco tempo aí você pode conseguir a certificação do ensino completo fundamental. E mais ainda, porque isso vai ter um custo, né, bem reduzido para o aluno. Então, ele vai ter a oportunidade de fazer isso através dessa escola, através desse convênio. Até queria parabenizar, né, esse importante ganho aí que foi feito para o Vigilante, para os nossos alunos, através da federação, né, e através dos sindicatos e através do SESVESP, né, que é o nosso sindicato laboral. Então, é um ganho muito grande para o aluno e é fundamental que eles façam essa complementação, tendo em vista a nova legislação. Doutora, então só para ficar claro aqui, o profissional que já está inserido na área da segurança privada, se ele for fazer a atualização, não vai ser exigido isso deles. Porém, se ele precisar, por exemplo, se a empresa falar assim, ó, aqui nesse posto vai ter que usar armas não letais a partir de agora, ou de menor poder ofensivo, né, instrutor? Sim. Ele vai ter que fazer o Vai ter que curso fazer a complementação. de armas de menor poder ofensivo. Ele vai ter que ter o 9º ano, senão ele não consegue fazer nenhuma extensão. Todos os cursos novos terão necessidade de fazer isso. Até assim, está na própria legislação, já na 14967 já está, todos os cursos novos. O que eu falo sempre para os meus alunos, que as coisas estão mudando assim, né? Graças a Deus, estão mudando com bastante frequência. Então, assim, já se atualize, porque pode ser que na próxima portaria agora, na hora de fazer, porque a gente vai fazer a regulamentação da portaria, pode vir na portaria, porque existem várias coisas dentro da 14967, da regulamentação, que ainda depende de regulamentação da Polícia Federal, juntamente com a portaria. Então, nós já terminamos o decreto agora, né? O decreto já está sendo encaminhado para o Ministério da Justiça, para a Casa Civil, para que tenha a anuência do presidente, e aí, em seguida, já começa a nova portaria. Então, pode ser que isso venha de algumas mudanças na portaria, né? Porque hoje a portaria ela vai ser uma complementação da nossa atividade. Contribuindo aí, Ronaldo, com o que a doutora falou, Jesus, nós conversamos muito lá na escola, entre instrutores, com a diretora e com os alunos. A sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. A gente vê que a cada momento ela é contemporânea e a informação, se chegava antigamente a 20, 10 anos, hoje a menos de 5 anos. E é muito importante quando a pessoa ela vê uma instituição de ensino, como uma escola de formação e especialização de vigilante, existem 3 pontos importantes para qualquer empresa e o colaborador no mercado de trabalho. Primeiro é conformidade, é estar de acordo com a lei e com as normas que regem para que essa empresa possa estar atuando. Então, conformidade garante permanência no mercado. Não somente uma empresa, como o colaborador também precisa se atualizar. Além de conformidade, estratégia garante liderança e visibilidade garante competência, aonde a gente vai ganhando espaço no mercado. Então, uma pessoa que deseja passar por uma boa formação, mais importante é ver se essa instituição está em conformidade com a lei. Seu corpo docente, a questão jurídica, se está ali em conformidade com o dia a dia. Seja um profissional, hoje a gente observa, e não é só no nosso meio da segurança privada, mas hoje no mercado de trabalho, a pós-graduação, hoje no ambiente aí mais acadêmico, é o mínimo. Então, a gente sempre costuma fazer um paralelo, né? O que a lei pede é uma coisa, o que o mercado exige é outra coisa. Então, o mercado ele não está contratando hoje jovens de 25 a 40 anos, um jovem adulto, apenas com o ensino fundamental, o 9º ano, antiga 8ª série. Ele está exigindo já o ensino médio completo. Sim. A legislação põe isso, mas o mercado ele já exige outra forma. Lógico, cada um tem o seu nicho, pega um homem e uma mulher, um vigilante mais experiente, vai ter um nicho, um espaço para ele no mercado, mas estar em conformidade vai garantir para as empresas e para o colaborador permanência. Quer permanecer trabalhando, se atualize e com certeza nós estamos ali para auxiliar e ajudar esse profissional nessa atualização. Perfeito. Tem outro questionamento que foi feito, tá? Aí você pode explanar melhor também, como funciona o curso de formação, o que é ensinado e quanto tempo dura esse processo de capacitação. Isso eu começo vou falar uma parte, depois ele complementa. Então, assim, o curso de formação, como é que ele funciona, né? Nós tivemos aí uma evolução da legislação através das portarias. Nós fomos de 120 horas para 200 horas de carga horária hoje, né?
Então, a gente tem diversas matérias, o professor vai falar aí sobre quais são as matérias, mas ele está atrelado a 200 horas, 200 horas hoje, hora-aula, né? Distribuído em algumas matérias fundamentais. São 14 matérias, né, que nós temos hoje. Assim, eu entendo, até vou falar um pouquinho assim, eu entendo que todas são de grande importância, né? Às vezes o aluno acha até que tem matéria que é teórica, tudo, mas a relevância que a gente tem em algumas matérias, a gente foca muito no armamento e tiro, né? Mas a gente tem uma relevância muito grande na aula de defesa pessoal, né? Combate a incêndio e também primeiros socorros. E, assim, é fundamental todas as matérias, mas essa acho que tem uma relevância muito grande e o professor Átila já vai poder falar sobre essas matérias. Como funciona o curso de formação, o que é ensinado e quanto tempo dura esse processo de capacitação? Como a nossa diretora disse, o curso ele tem uma carga horária de 200 horas. Sim. E a gente tem ali, né, em 20 dias. Agora, olha que interessante. É como mais ou menos receita de mãe. Um bolo não se faz apenas com leite e ovos. Sim. Tem mais ingrediente. Normalmente o aluno ele fica muito impactado com a aula de armamento em tiro, que hoje são 30 horas, praticamente 3 dias. Só que esse bolo tem que ter direitos humanos, legislação aplicada, Sim. relações humanas no ambiente de trabalho. Nós temos prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros e outras matérias, né? Uso seletivo da força e tantas outras que eu podia aqui citar, mas eu vou ser bem objetivo para a gente ganhar e otimizar o tempo. Agora, olha que interessante. O aluno hoje, quando vem para a atualização na nossa escola, e é uma realidade, a grande maioria só atira na atualização. Grande parte não trabalha armado. Aí você observa, e é uma ênfase que a gente dá muito hoje na escola, sempre tendo equilíbrio, mas uma matéria que tem pegado muito é relações humanas no ambiente de trabalho. Sim. Por quê? O profissional pode ter até uma questão operacional, técnica, ser uma pessoa muito boa, atuante, saber atirar, mas se ela não souber lidar com as pessoas, nem empregada ela fica. O mercado de trabalho hoje, a gente vai vendo, e a escola trabalha essa questão de inserir esse aluno, preparando ele, lembrando que faculdade não garante emprego. Então, Sim. Não é um curso profissionalizante que vai garantir emprego. Nós não estamos lá para iludir ninguém, estamos para entregar não apenas um curso que tem um preço, mas um valor agregado na qualidade desse ensino. É o profissional que vai ter que lidar no mercado de trabalho. Então, preparar ele para o mercado de trabalho, para ele entender que onde ele estiver inserido, ele vai estar consciente de leis, ele vai estar ali consciente, por exemplo, um shopping tem um extintor de incêndio, ele vai conseguir identificar e ter uma medida corretiva de um plano de emergência ou de contingência, junto ao bombeiro civil, ao gestor da segurança. Então, o profissional ele sai habilitado e capacitado para exercer a sua função no ambiente de trabalho. Perfeito. Estou fazendo uma complementação, principalmente a parte que ele fala de relações humanas, que hoje é fundamental, que eu falo que a nossa atividade ela é preventiva, né? Então, ela é preventiva, então a gente tem muito essa parte da comunicação, então por isso que é muito importante as relações humanas também, né? A gente foca tanto lógico, evidentemente, que armamento e tiro é fundamental, a gente fala 30 horas, mas a gente acaba, na escola, a gente acaba fazendo até mais tempo que isso, né? Até porque agora veio também a tecnologia junto pra gente, mas a gente foca muito na comunicação, na relação interpessoal, porque hoje é fundamental na nossa área, porque nós é que fazemos atendimento. Eu falo até dentro de sala de aula, que a primeira coisa que a gente chega num banco, a gente olha o nosso profissional, a gente chega num hospital, é nosso profissional. Então, é ele que faz o primeiro atendimento, né? Então, assim, então é fundamental essa parte aí de comunicação e a parte de relações humanas. Perfeito. Eu, às vezes, costumo brincar que falar o seguinte, que vigilante, flamenguista, corintiano tem em qualquer lugar. Então você acha em qualquer lugar. Mas tem diferenças, né? Sim, lógico. Nós tivemos um convidado no outro podcast, que é o Renan, que é psicólogo, tudo, e nós abordamos bastante a questão psicológica, a questão de formação, a questão do armamento, tiro, né? E nós sentimos que hoje a qualidade das escolas está bem melhor. Como eu falo que nós, da antiga, por volta de 1990, 92 até 95, o que tinha de disparo de arma de fogo
pelos vigilantes em imposto de serviço, ora, era fora do comum. E hoje, graças a Deus, graças à formação, nós não estamos tendo, tá, mais essas ocorrências, né? No caso da formação, como vocês veem a questão psicológica do trabalhador, tá? O instrutor que está ali com ele todo dia ali, tá? Como funciona essa parte? Joia. Geiso, primeiro momento que a gente faz a leitura é que nós precisamos entender para melhor atender. Como é que pais de crianças com espectro autista vai atender as demandas, a necessidade de uma criança dessa, se não entender o que é autismo? Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz na escola é trazer consciência. Primeiro momento, nós estamos numa sociedade hoje doente e que adoece rápida e coletivamente nas emoções. A escola ela tem essa visibilidade, essa preocupação com o aluno quando ele chega lá. Por exemplo, a gente tem liberdade, sempre fala com a doutora, 80% dos alunos que chegam na escola, eles não estão ali na área da segurança privada porque é uma vocação. Eles vêm por necessidade. De Sim. sair de um comércio, de um mercado, de uma escala que acaba estrangulando ele, de um lazer que ele poderia desfrutar com a família. Então, o que chama atenção é o piso salarial e a escala de serviço, até que ele alcance um objetivo melhor. Mas, olhando para isso, a gente tem essa preocupação de mostrar para ele que eles estão ali não apenas para fazer a segurança Sim. física e pessoal, mas também para transmitir a segurança como sensação dela. Então a gente tem esse olhar, a gente se preocupa, muitos alunos chegam com muitas demandas, você vê ali alguns aspectos, sintomas, características, muitos passam por nós e falam, diretora, instrutor, nós entramos aqui de uma forma, e mesmo que eu não me coloque no mercado de trabalho, o valor que eu investi nesse curso é pequeno para aquilo que eu aprendi e desenvolvi como maturidade na minha vida pessoal. Então, a gente tem um papel não apenas, vamos falar assim, acadêmico no sentido de formar, mas também de conscientizar e entregar esse profissional, essa pessoa, tendo contato com a humanidade, porque é um profissional, mas também é um ser humano. E, na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelos vigilantes atualmente? Joia, vamos lá. Existem alguns pontos. Primeiro é uma pressão social. A sociedade ela está acelerada. Olhando por uma questão social, como sociedade, como país, hoje a gente observa famílias acelerando a infância de uma criança, colocando nela uma responsabilidade que ainda ela não tem, uma capacidade cognitiva, emocional, de responder a isso que o adulto está pedindo. Só que com base nisso vem outro sintoma, atrasa e retarda a adolescência. Hoje é muito comum ter um adolescente tardio, a gente chama de adolescência tardia, eles não se sentem capacitados, maduros para enfrentar a vida, construindo família, desenvolvendo a carreira profissional. Então, primeira coisa é a pressão social, é o resultado, essa celeridade. Como eu disse, nós estamos numa sociedade altamente ansiosa, estressada. É só olhar o trânsito da nossa atual cidade, como fica. Então, a primeira coisa é a pressão social. Esse resultado tem que fazer, é como se nós estivéssemos fora do tempo. A vida está correndo mais rápido que o tempo. Existe o tempo cronológico, mas também tem um tempo subjetivo. Tudo tem o seu tempo. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Tem colheita que vai vir daqui a alguns anos. Segundo ponto, a questão também do ambiente corporativo. Hoje, Ronaldo, Geiso, o ambiente corporativo é o segundo maior ambiente que adoece as pessoas, por causa de uma fragilidade emocional, uma sociedade doente. Então a gente se depara com alguns sentimentos, por exemplo, ciúmes, inveja, fofoca. Aquele ambiente que deveria se tornar saudável, um ambiente que a gente passa mais tempo lá do que na nossa casa, é um ambiente com a competição. Não que a competição seja ruim, mas uma competição predatória. Porque competir, se qualificar, o mercado de trabalho está aqui para isso. Você vai no shopping, vai ter Bob's, Habib's, vai ter várias pessoas concorrendo. Mas todo mundo tem espaço. Mas a competitividade predatória, nesse ambiente corporativo, é quando chega um outro profissional com competência, ao invés de eu olhar para ele e aprender com ele que sabe mais, porque ninguém detém um pleno conhecimento, eu começo a me comparar, desconstruir uma história dele, uma imagem dele, para que eu possa não lidar com a minha fragilidade, que eu me sinto incapaz, mas que ele não tome meu espaço no lugar de trabalho. Então,
a questão da pressão social, o ambiente corporativo. Por exemplo, a Escola Paulista, assim como qualquer empresa, não é uma empresa perfeita, mas é uma empresa saudável, onde tem profissionais saudáveis que refletem, espelham atitudes saudáveis. Lá não é perfeito, eu não sou perfeito, a diretora não é perfeita, aqui vocês não são perfeitos, mas nós temos uma vida saudável. E também trabalha com a expectativa do profissional. Tem muito candidato, muito aluno, que ele vai achando que é um mundo de Nárnia. Ele vai criando uma expectativa que ele quer criar. Sim. E, na verdade, a realidade é outra. Então, para lidar com isso, é eu diminuir essa expectativa e ajustar com a minha realidade. O que a empresa pede? O que a sociedade espera? E o que eu posso oferecer? Vamos ter aqui uma isonomia, trazer uma igualdade e ajustar essa expectativa com a minha realidade, porque nós não estamos numa vida perfeita, mas podemos ter uma vida saudável. Então isso é muito importante, ter um equilíbrio, né? Sim. E fechando isso, daí acho que assim, tudo isso para fazer gerenciamento de crise, né? Porque é uma função principal do nosso profissional. E tendo tudo isso, ele está mais seguro na hora de fazer o trabalho dele e ele faz o melhor gerenciamento de crise no caso de uma necessidade. Sim. Nós temos aí, né, eu sempre falo pro pessoal, a Lei 7.102. Tá? Infelizmente, com o avanço da tecnologia, ela está totalmente obsoleta. A única garantia que nós tínhamos da obrigatoriedade, que era as agências bancárias, os bancos ter vigilante. Nós não temos mais, acabou. Não existe mais essa obrigatoriedade. Né? Porque veio a tecnologia, banco digital, os bancos estão virando tudo banco digital, e eu coloco sempre que o transporte de valor, infelizmente, está numa rota de extinção, porque daqui a pouco não vai ter mais numerário circulando. É tudo digital e é evolução. Então, diante disso, com essas mudanças na segurança pública, avanço de tecnologia, né, o que mudou na formação dos vigilantes? A mudança, veja bem, ia chegar uma hora que a tecnologia, às vezes as pessoas têm uma imagem assim, a tecnologia está tirando a função, o trabalho do vigilante. A tecnologia não está tirando, embora o banco veio, né, acaba diminuindo, mas ele altera em outras coisas. Porque a tecnologia ela faz uma complementação do profissional, do nosso trabalho na segurança. Ele vem com os softwares, as câmeras, as cercas, tudo isso vem complementar. Né? Então, a tecnologia veio para complementar e o futuro vigilante com a complementação da tecnologia. Mas, embora tenha acontecido isso com os bancos, transporte de valores, mas começa a nascer outros nichos através da 7.102, mas agora com a 14967, você tem aí a segurança eletrônica vindo para a nossa atividade. Então, hoje nós somos, na área de segurança, nós temos aí mais ou menos uma média de 2.900 empresas de segurança privada no Brasil. Com a tecnologia vindo para a gente aí agora a segurança eletrônica, são mais de 10 mil empresas, né? Então, você acaba perdendo um pouco isso, mas acaba ganhando com outra atividade que está chegando aí. Então, a tecnologia, ela veio, ela assim, evidentemente, com o banco diminuindo a questão dos postos, mas a gente vai aumentar os postos, vai aumentar a quantidade de vigilantes com outras atividades, que está sendo incluída aí a segurança eletrônica juntamente para a gente. Agora, a tecnologia, ela vem, embora... Né, essa questão dos postos, mas assim, ela vem para ajuda do vigilante, ela faz uma complementação. Aquilo que ninguém, mesmo o banco, ninguém, atrás do banco, atrás dos monitores, existe sempre o ser humano. Então, o ser humano nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar do humano ali para fazer essa parte também, da parte com tecnologia. Eu comentei pelo seguinte, nós tivemos um grande condomínio, tá, aqui, foi retirado a ronda, tá? Os vigilantes vão fazer uma... Não, porque a partir de agora vai ser drone. Eles estão fazendo ronda com drone. E nós sabemos que a câmera não inibe nada. Tá? Ela ajuda, ela auxilia. Se não tiver o profissional ali para atuar na hora, não vai funcionar. Tanto que entraram no condomínio, foram 6 mansões, sequestraram os moradores e o drone
não resolveu nada. Tiraram Né? os vigilantes, Che? Tiraram os vigilantes? Colocaram Tiraram os vigilantes e colocaram. Não faz sentido. Vai intervir em posto de crime, como é que faz, né? Não, a Não adianta colocar o tecnologia... drone para identificar a ação criminosa e não tem ninguém para intervir. Não tinha ninguém. As câmeras, ela vem para complementar a visão do pra somar, vigilante, entendeu? Você está Sim. lá no posto de serviço, então com as câmeras você consegue visualizar aquilo que os olhos não chegam, mas jamais trocar a tecnologia, ela é uma complementação da segurança, não da... Ela faz uma complementação, ela não pode ser eliminada totalmente. Acredito que o plano de segurança aí tá falho, né, instrutor? Opa, Por isso que agora vem a nova legislação que Sim. É o Sistema Integrado de Segurança. A doutora Delcy, um dia em sala de aula, ela tem um hábito, toda segunda-feira, ela cumprimentar os alunos, ela vai de sala em sala. E ela trouxe uma fala um dia que disse assim, ó, a tecnologia, ela não vai tirar o profissional do mercado, mas o profissional mais qualificado, ele continua no mercado. Então, o que acontece? Existem áreas, por exemplo, também sou professor, você pega educação, saúde e segurança, Ronaldo, Jason, nunca vai deixar de existir. O marco regulatório agora do MEC, em relação às faculdades EAD, teve agora uma grande divisor de águas. Por exemplo, faculdades como psicologia, direito, odontologia, enfermagem, não pode nada EAD. Por quê? Como é que a pessoa vai fazer uma saturação, Sim. vai fazer algo assim por EAD? Que é material teórico, tudo bem, mas é a prática. Tem coisa que não tem como. Então, vai colocar um drone, até pode diminuir o efetivo, mas a presença do vigilante, sendo preventiva e ostensiva, ela é essencial. Muitos condomínios que tiraram a presença dos vigilantes, eles estão retornando. Tem uma frase que a gente diz assim, Ronaldo, ó, Jesus, vigilante perto incomoda, mas longe ele faz falta. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é boa. Essa eu nunca tinha ouvido. Paulista. Boa. Vai, Ronaldo. Professor, é comum que os vigilantes sintam medo no exercício da profissão? E como lidar com esse sentimento e ainda assim agir com segurança? Joia. Maravilha. É comum. E que bom que ele sinta medo, porque o medo ele é um mecanismo de defesa, de preservação da vida. Assim como a gente sente ansiedade, raiva, nojo, a insegurança. Então, o medo é comum. E a própria portaria, no artigo 157, diz que o vigilante ele deve exercer com denodo. E a palavra denodo é uma palavra arcaica. É uma palavra que fala de coragem. E uma pessoa corajosa, ela não tem ausência de medo. Pelo contrário, se no exame psicológico, aquele vigilante, ao fazer, demonstrar que ele não tem uma questão de ausência de medo, ele está incorrendo numa patologia, numa psicose. Então, é uma pessoa que não consegue mensurar o risco. Então, o vigilante corajoso, ele sente medo, mas ele age apesar do medo, porque é o medo sobre controle. Agora, o que ele pode fazer? Ele deve tornar justamente o conhecimento. Por que isso está me trazendo medo? É por isso que nós estamos para trazer essa formação. Por exemplo, normalmente o medo tem a ver com tudo aquilo que me ameaça, gera em mim uma insegurança. E aí tem um fator interessante, Jesus, Ronaldo, que as pessoas não sabem, tem muito aluno que chega lá, eu quero ser vigilante porque vigilante ganha um piso de R$ 2.148,22 com a periculosidade de R$ 644, quase R$ 2.800. E ele fala assim, não faz nada. Aí a gente, como professor, respeita, escuta o aluno, a gente não tem essa questão de já ser reativo, não. Aí a gente fala assim, viu, você sabia que hoje o maior risco do vigilante, o primeiro é a vida, mas o segundo é o risco jurídico? Se o vigilante ele disser uma palavra mal colocada hoje, ele ter uma atitude fora de um nexo causal, de uma fundada razão, ele responde juridicamente isso? Às vezes, uma atividade, Jason, como caminhar, correr, Ronaldo, jogar bola, nadar, andar de bicicleta, cansa, mas não estressa. A atividade do vigilante, além de cansar, ela estressa, porque o pior risco do vigilante hoje é o jurídico, que às vezes, aqueles que deveriam dar apoio para ele, não acabam dando. E aí a gente joga uma bola, faz um churrasco, nada de piscina, a gente cansa, você tem uma noite de sono, você dorme. Mas tem profissional da nossa área que ele tem até uma cama, mas ele não dorme, porque o sono não vem. Perfeito. Jesus? Eu estava falando essa questão de tecnologia, né? Inclusive hoje de manhã quando estava montando aqui,
os meus amigos da nossa produtora me perguntaram se a gente tinha um pendrive. Eu falei, pô, isso existe ainda? Hoje é cloud, na nuvem, né? Tudo na cloud, Na né? nuvem. Mas isso existe ainda? Porque realmente nas feiras de segurança a gente vê as novidades, né? Tudo, tá? E o trabalhador, geralmente, ele não tem acesso, tá, a isso. Ele vê na escola, tá? Como foi o caso das câmeras corporais. Nossa, foi um debate fora de série. Tá? Tanto lá no SESVER, na negociação, tinha umas cláusulas lá meio loucas. Eu falei, não, peraí, nós temos que dar segurança ao trabalhador, certo? A Câmara ela vem para auxiliar, vem, maravilha. Tá? Mas só que quando tiver alguma ocorrência, nós temos que ter acesso. Tá? Tem que permitir o acesso para a gente até poder ter uma defesa justa para o trabalhador em caso que ele tenha que usar sua arma, tá? Se defender e defender a própria vida ou de outrem. Né? Então, essas coisas que a gente fica muito preocupado. Quando vem assim, de estalo, a gente tem que tirar o pé do acelerador, estudar direitinho para não ter um impacto negativo, né, na categoria. Né? Mas, vamos lá. Você quer abordar o tema? Não. Teve uma coisa que você falou aí, Jesus, em relação à tecnologia, não é? Por exemplo, hoje a gente vê nas instituições de ensino o EAD. É uma realidade, não é? Sim. Então, é importante a gente entender que a tecnologia ela vem para complementar. Hoje nós temos um plano chamado SIS, Sistema Integrado de Segurança, recursos humanos, técnicos e organizacionais. O que a gente debate muito lá na escola, a gente se reúne, a doutora, os instrutores e escuta os alunos. Nesses anos que eu venho lecionando em sala de aula, ali na Escola Paulista, sabe o que eu tenho visto, Ronaldo? Jesus, uma das maiores dificuldades, e a gente não tem que ter esse espanto, tem que realmente observar, avaliar, analisar. O nosso maior problema são as empresas que elas não têm uma integração. Vou dar um exemplo. O aluno, ele chegava assim, pô, professor, é muito bonito o que vocês ensinam aqui na escola, mas lá no posto é tudo diferente. E a gente escuta. E aí começa a levar para o dever de casa. Só que daí a gente começa também a devolver, dar uma quebra de objeção. Primeira pergunta, a doutora falou aqui, de uma normalização. Aí volta naquilo que eu falei, conformidade garante permanência. Muitos supervisores, uma grande minoria, são bons profissionais. Mas o supervisor na nossa área, durante a Lei 7.102, de 83, do dia 20 de junho, agora 14.967, do dia 9 de setembro de 2024, foram 41 anos para ter uma mudança. Só que a sociedade é dinâmica. Campinas, 40 anos atrás, era uma cidade, hoje é outra. Populacional, tecnológica. Agora, o supervisor nem vigilante era. Do que adianta nós, como escola, estar em conformidade com a Polícia Federal, com a legislação, e o supervisor não ser um profissional sabedor da portaria da lei? Ele vai dar comando errado ou da absurda. E aquele profissional ele entra em conflito. Peraí, quem que obedeço agora? Porque nós temos uma portaria que rege nossa conduta. Então, está chegando tecnologia? Por exemplo, hoje o que se debate muito é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai levantar um drone? Cuidado com o tratamento de dados pessoais, porque isso pode dar direito à imagem. Teve uma ocorrência de um condomínio de alto padrão que tinha um coronel da polícia. E um coronel da polícia é qualquer pessoa. Em uma sociedade, a gente fala, é um ser humano como qualquer outro. Mas ele tem toda a questão de segurança, família, risco, ameaça, porque, afinal de contas, ele foi um agente da segurança pública. Na hora que levantou o drone, ele deu 2 tiros. Pá, pá, derrubou o drone. Aí, quando foi lá o vigilante com o gestor, eu falei, agora, vocês não deram comunicado, não falaram nada, se isso é atividade criminosa, e aí? Tem que comunicar. Então, é lógico, toda mudança ela tem essa sensação de insegurança, mas tem que ter, por isso que vem a lei para trazer conformidade, conferir tudo certinho e colocar o vigilante com qualidade. A gente vê que esse marco aí histórico do nosso estatuto vem para normalizar e melhorar a categoria, porque a gente tem uma esperança, sabe, bem otimista, que os profissionais eles vão ser agora muito mais exigidos. A gente fala, pessoal, estuda, valorize. A gente ganha mais do que muitas pessoas com formação acadêmica. E aí a atividade é essa, né? A tecnologia vem para complementar, não para tirar. Mas o profissional, como a nossa diretora já disse uma vez, que melhor se qualificar,
ele vai permanecer. Sim. Um debate, tá, em relação ao ensino à distância, o EAD, que nos sindicatos, tá, foi muito debatido isso, é a questão do trabalhador ele não ter, primeiro, a condição, tá, o tempo, horário para assistir a aula, porque ele trabalha em 2 empresas, tá? Ele trabalha em 2 empregos e tem o horário dele de dormir. Ele tem que descansar, tá? Segundo, ele não tem um equipamento adequado. Lá onde ele mora, na periferia, nem sinal de internet tem. E aí, como ficaria isso? Porque se ele está dentro de um banco, aí está na hora de aula, ele pegar o celular, dançou, né? Como que está chegando essa situação para vocês lá? Eu vou falar por mim, né? Até pela BCFAV também, porque nós somos extremamente contrários a isso, né? Eu, como educadora, 30 anos com a escola, ano que vem a gente faz 30 anos de escola, eu vejo como irreal ser online isso EAD. Porque, assim, para você fazer o curso de formação, a gente tem 200 horas. Hoje, eu nem faço mais as aulas dos finais de semana, que a gente fazia corrido 20 dias. A gente nem faz mais porque a quantidade de matéria que nós temos, de disciplina que nós temos, é impossível o aluno absorver tudo aquilo e se tornar um bom profissional. Agora, se eu não consigo fazer isso, mesmo na atualização, 5 dias, eu não consigo passar tudo isso, porque é muita matéria para 5 dias, ele não consegue absorver. Se eu não tenho um rendimento 100% sendo presencial, imagine EAD. Além da tecnologia, da falha da tecnologia, que se cair a internet, é problema da internet, ele vai chegar em casa, ele vai fazer que horas essa atualização vai fazer à noite em casa? O fato de você estar dentro de casa alguma coisa que possa direcionar ele para outro olhar. Então, assim, é foco, né? Então, assim, se a gente já não tem esse rendimento 100% presencial, você imagina EAD. Então, nós somos totalmente contrários. Eu sou uma defensora, assim, de presencial, porque, além disso, a gente tem aí essa possibilidade de troca de conhecimento com o aluno, porque nós somos, né, a gente recepciona o aluno, a gente troca informação, troca conhecimento também. E, assim, é impossível você tornar um bom profissional se você não for presencial, porque ali a prática, o dia a dia, eu vejo que alguns alunos passam 2 anos sem nem ter contato com a arma, sem nem ter contato com a própria matéria, né? Hoje eu até falo em sala de aula, gente, porque eu coloquei lá, tá no nosso site, né? As disciplinas para que eles façam a leitura disso e estudem, porque é impossível a gente dar isso só essa quantidade de matéria em 5 dias. Então, assim, para você se tornar um bom profissional, é impossível você fazer aulas online, né? O seu foco tem que estar ali. E também essa troca de conhecimento, que ele traz o contato que ele tem dentro do posto de serviço e vai trocar com os nossos professores dentro de sala de aula. Então, é fundamental. Então, eu sou totalmente contrária. É uma grande discussão. Nós quase perdemos isso, né? Aí, na mudança da legislação, nós realmente quase perdemos isso. Isso foi muito tratado agora no decreto, porque tem uma informação que eu vou trazer. O decreto foi assinado dia 20 de maio agora. Evidentemente que é o texto que foi encaminhado para o Ministério da Justiça. Há possibilidade aí da gente de ter alterações, mas foi uma grande conquista nossa de ter tirado, agora virar isso daí somente em caso de excepcionalidade. Então, assim, eu entendo, eu vou falar assim até em termos de ABCFAV, como presidente da ABCFAV, da associação. Eu entendo que cada região existe uma logística, né? Então, assim, para nós aqui é impossível. Agora, o caso lá do Amazonas, que tem que atravessar, de Manaus, que tem que atravessar o rio e fazer, tem os empurradores, aquelas coisas para fazer o curso de vigilância, fazer a atualização, ok, aí é uma excepcionalidade, né? Mas desde que seja presencial as aulas fundamentais e desde que seja uma excepcionalidade. Então, isso veio aí no decreto como excepcional. Então, assim, então a gente ganhou isso, não vai ter EAD só nesses casos assim, de pandemia, né? No caso como aconteceu no Rio Grande do Sul, lá nas enchentes, né? No caso desse, a gente tem a necessidade de fazer a atualização, aí seria assim. Então, isso já é uma coisa conquistada aí pela BCFAV, pelas escolas, que não teremos EAD, e é uma coisa que eu lutei muito, porque eu não sou a favor, eu gosto de ter o meu aluno lá. Eu falo para ele, a gente fala muito para os alunos assim, né? Olha, vocês estão aqui 5 dias para ganhar conhecimento, né? E se tornar, voltar cada vez. Eu duvido que alguém dentro de sala de aula que venha fazer atualização volte para o posto de serviço sem nada agregado.
né? Eu falo, o mínimo que vocês vão voltar agora é falar que nós não somos mais reciclagem, né? Nós somos agora atualização. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem para fazer, é muito conhecimento, é muita prática, né? Muito trabalho com isso, para voltar realmente a ser um profissional capaz para os postos de trabalho. Então, assim, eu sou totalmente contrário. E o que a gente sempre conversa, olha que interessante, esse network, esse ponto de relacionamento lá na escola, muitos são os alunos que conseguem emprego na interação, na atualização. Ali na sala de aula. Nós não somos contra o EAD. Agora, olha o que o MEC falou. Medicina não pode ser EAD. A segurança também não dá. Não dá. Existem áreas, nós somos a favor de um ensino à distância, quando é uma matéria didática, teórica, mas tem áreas como, por exemplo, enfermagem, medicina, odontologia. Como é que alguém vai operar o coração EAD? Não tem como, né? Então, na segurança, no nosso nicho, não dá. Jesus, Ronaldo, se a gente pegar hoje o nosso país, o dado estatístico do MEC, já existe hoje um índice, esse ano foi já constatado, o pior índice de analfabetismo funcional agora em nível superior. Já é comprovado, e é bom a gente falar quando a gente traz uma fala, é contexto com base em dado estatístico. Não é nada pessoal, é um juízo de razão, não de valor. A gente vê que a nossa sociedade, ela é analfabeta. É um funcional. Eu já dei aula na educação infantil, eu via jovem de 15, de 13 anos, ali adolescente, que ele não sabe interpretar um texto, não sabe ler. E resolver um problema simples de matemática. Onde a gente quer chegar? A gente tem muito respeito e apreço pelos nossos alunos, mas tem muito aluno que ele tem dificuldade em interpretação de texto. Por quê? São pessoas que vieram lá, era a 4ª série, as dificuldades, como o Jesus reportou aqui, né, é o B21. E o que a gente faz? A gente tem esse acolhimento, porque a gente aprende a honrar e cuidar de quem veio antes, mas ser exemplo para quem vem depois. Mas a grande maioria dos nossos alunos, uma boa parte, tem dificuldade com a tecnologia. Tem dificuldade com esse acesso à internet. Então, a gente é defensor, no nosso nicho, tem que ser presencial, porque essa troca de experiência até é bom, porque o aluno, o vigilante, ele dá um descanso de 5 dias e vai lá para sentar, para aprender. E essa troca é, sem sombra de dúvida, fenomenal. Você fez eu lembrar agora, atualmente eu faço um curso, tá? Que o meu professor ele é bem novinho, ele tem 106 anos de idade. Ó! Imagina falar para ele pegar um celular para ficar mandando mensagem, para ficar. Ele falou: não, ou você vem aqui, eu não tenho acordo. Eu vou ter que me deslocar para o Rio de Janeiro para poder assistir a aula com ele presencial. 106 anos, a mestre Bambala, 106 anos de idade. Deu a cabeça de um homem desse. Que legal. Só para deixar aqui para os trabalhadores, tá? Quando a doutora fala ABCFAV, a doutora Delcy, ela é presidente da Associação Brasileira dos Cursos de Formação de Vigilantes. Tá? Essa é a ABCFAV. E também o trabalhador está ciente que não é só o trabalho, o sindicato do dia a dia, na questão trabalhista, não é a academia lá só formar vocês. Nós temos responsabilidades. Tá? Existem leis e, gente, isso dá trabalho. Dá um trabalho fora de série, né? Muito. Eu tenho 2 questões aqui para tratar com vocês. Uma que ficou também um debate muito grande, a questão dos PCD. Tá? Olha, teve um procurador que ele falou não, que tem que ter a cota, e isso eu falei, gente, peraí, olha, ficou uma discussão fora de série. Tem que ter inclusão? Tem. Mas na vigilância, tá, no operacional, eu vejo muita dificuldade nisso. Como você vai colocar um vigilante PCD? Como que a escola vê essa situação? Polêmico, né? Fala tu polêmico também. Tá, é uma grande dificuldade para a gente. Nós fizemos até um levantamento ano passado com todas as escolas para ver qual é a quantidade de PCDs que nós tínhamos acolhidos. Mas nós não tivemos, assim, o índice foi muito pequeno. A gente fala lá da visão, né? A única coisa que a gente conseguiu.
mas é muito difícil cumprir a cota. Nós temos essas pesquisas através da FENAVIGE, através dos sindicatos, dos patronais, através das escolas. A gente não conseguiu absorver essa quantidade de cota. A gente sabe que é necessário, que está aí, mas na área de vigilância é muito difícil a gente cumprir essa quantidade de cota para PCD. É verdade. Agora a gente tem... Eu até fui para uma palestra, a doutora Dilci me enviou lá para representar a escola, no TRT, aqui no 15º, né? Barão de Parnaíba. E aí eu fiquei lá, né? Eu escutei bastante, fiz uma pergunta para o doutor Carlos na época. Sim. E eu também sou ex-militar. Na segurança pública e privada, Jesus, Ronaldo, é uma situação que tem que ser estudada com muito tato, muito trato, não é fácil. Por exemplo, eu lembro quando eu fui cabo da Polícia do Exército, todos os militares que eles tinham alguma questão de ficar adido ou até mesmo uma lesão muito grave, automaticamente o Exército, via de regra, ele reforma aquele militar. Sim. Se o soldado teve uma fratura na coluna e ele não vai ter mais movimento, ficou paraplégico, ele vai ser reformado, terceiro sargento, lógico, dentro daquilo que foi de uma atividade militar. Eu não vi nenhum militar reformado ter uma atividade interna no batalhão. Isso não quer dizer que ele não tenha capacidade intelectual, cognitiva para oferecer. Mas, por exemplo, por isso que eu disse que tem que ser um estudo muito delicado, né? Sentar, ouvir. Como é que a gente coloca um vigilante com deficiência visual armado? Difícil. Sim. Muito difícil. Uma pessoa que talvez não tenha um membro? Difícil. Porque a profissão, ela exige, tanto é que a portaria fala... Os requisitos. Os requisitos, a competência cognitiva, emocional e física. Porque se não tiver questão motora, é muito difícil. É delicado, não é tão fácil assim, né? Eu tive uma discussão grande com o procurador, que, nossa, ele estava insistindo. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo senhor. O senhor tem 5 seguranças, tá? Que ele estava correndo o risco. O senhor tem 5 seguranças, tá? Coloca um cadeirante para fazer a sua segurança pessoal. É impossível, não tem como. Não, muito grosso. Até porque uma das disciplinas nossas é educação física e defesa ele não pessoal. consegue ser apto para fazer o físico. curso. Ele não Qual a consegue nossa fazer. posição? Tá? A cota dentro do administrativo, Ok. maravilha, ok. Tá? Nós temos que dar oportunidade para esse pessoal trabalhar. Mas na operacional não tem como. Verdade. Não é como você falou, ele tem um problema de visão, e aí? Ô Geis, o Vai contra os problema é requisitos. que os órgãos públicos esquecem que ele tem que passar por um curso de formação. Sim. É onde ele tem que ter o requisito, cumprir lá as metas. Como é que ele vai passar? Um dos requisitos é saúde física, né? Ele não vai Saúde nem fazer, física. ele não vai nem conseguir fazer o curso. Sim. Não tem como. O senador Laércio Sergipe... Perdão, Ronaldo, pode falar. Tô concluindo. O senador Laércio Sergipe, a doutora passou para a gente o link quando ele foi trazer a pauta, né, do novo estatuto. E teve uma senadora que ela teve objeção para defender a questão de pessoa com deficiência. E ele falou, olha, e inclusive falou até de jovem aprendiz. E aí a senadora, por não ter conhecimento da legislação, ela não teve a pauta, ela falou, não, tem que ter jovem aprendiz. Só que vai contra a nossa legislação, porque é 21 anos. Sim. Será então que eu vou colocar um armamento, arma de fogo, que é uma coisa muito séria, na mão de um adolescente? Não tem como. Entra em incongruência. Então, tem coisas que a gente, como o Jesus falou, né, a gente defende isso também lá na escola, juntamente com a doutora. No administrativo, a pessoa tem uma capacidade intelectual, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos supor que, infelizmente, uma fatalidade, a pessoa ficou na cadeira de roda. Mas a gente conhece aquela pessoa, a capacidade que ela tinha na vida anterior. Nada impede dela fazer agora um serviço administrativo, porque intelectualmente é uma pessoa excepcional, ela continua. Agora, quando a pessoa vai para o operacional, é muito delicado, não é fácil. E é um pouco antagônico, porque não consegue fazer os cursos, não consegue se atualizar, né? Não vai conseguir. Vou fazer uma vez só, né? Não vai conseguir. A questão do racismo. Nós tivemos, tá? Já faz tempo, tivemos um grupo, a GL10, no Rio de Janeiro, que, inclusive, fizemos uma experiência, tá? Nas portas giratórias do banco. Tá? Foi colocado uma bolsa, tá? Aquelas bolsas de lona, tá? No ator branco, cheio de ferradura, prego, moeda, um montão de metal. Botaram a bolsa, as câmeras filmando, ele chegou na porta do banco, a porta abriu, ele entrou, foi lá dentro, pagou a conta que tinha que pagar, voltou.
na sequência, tirou a mesma bolsa do ator branco, colocou no ator negro. Quando ele colocou o pé na porta, a porta travou. Eu falei, peraí, isso é detector de metal ou detector de negros? É uma grande polêmica que tem muito no meio da vigilância. E a questão da intolerância religiosa. É outra questão. No outro podcast, nosso convidado até comentou que um caso que ele pegou de um vigilante de transporte de valores que tirou as munições do revólver e colocou versículos bíblicos, no lugar da munição. Tá? Então é uma coisa que está muito atento. Queria que vocês abordassem esses temas para a gente. Já convivemos bastante com isso, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a legislação e ele vai falar sobre a matéria. Assim, essa questão, a escola, ela tem um selo, é o selo Sem Preconceito. Esse foi um trabalho também da BCFAV, da Associação das Escolas de Formação de Vigilantes, juntamente com a Universidade dos Zumbis, e a FENAVIST e os demais sindicatos. Fizemos um trabalho e a gente tem uma cartilha obrigatória de selo Sem Preconceito. E essa é uma disciplina hoje, já sempre foi na escola, né, é a escola Sem Preconceito. Isso sempre foi lá dentro. E hoje, a nossa disciplina de 3 horas, que era Direitos Humanos, passou para 20 horas. Então, nós temos 20 horas para falar sobre Escola Sem Preconceito. Então, assim, lá dentro dessa cartilha, nós temos todas as disciplinas, a gente passa isso para os vigilantes, a gente instrui eles sobre isso daí, sobre tanto religiosa quanto racial, todo tipo de discriminação. E agora, mais ainda, nós vamos fazer um manual novo, a gente está esperando agora, com essas alterações toda a legislação, nós vamos fazer uma mudança no nosso manual, e tem uma novidade que nós vamos fazer, dentro do próprio manual, nós vamos fazer uma cartilha sobre isso, né? Validada por todas as instituições, que nós vamos distribuir para as empresas, e é obrigatório hoje até fazer treinamento dentro das empresas sobre isso. É obrigatório, anualmente, fazer treinamento sobre isso. Então, não é só nós, como empresa, né? Todas as empresas são obrigatórias a fazer, tem essa obrigatoriedade de fazer isso dentro das empresas anualmente, você tem que comprovar sobre isso. Então, assim, é uma disciplina que já estava, ela veio mais forte agora com a mudança. Então, em questão da dignidade da pessoa humana, legislativa, né? De legislação, a gente veio de 3 para 20 horas. E, assim, isso já está dentro do nosso currículo, já está dentro, o profissional ele já tem essa disciplina. E isso é feito também nos bancos, é obrigatório também nos bancos, em todas as empresas agora essa obrigatoriedade. Então, a gente já teve várias situações dessas dentro da escola, a gente passa por isso. Eu acho que o Átila pode falar até mais sobre isso, mas a gente já tem todas essas orientações dentro do próprio curso. Quando a gente fala de racismo, intolerância religiosa e a homofobia, o que a gente passa hoje lá, conforme a nossa diretora ela tem um diálogo com a gente, Jesus, Ronaldo? Primeiro, o vigilante ele não faz juízo de valor. O que ele deve fazer é um juízo de razão. O vigilante ele está sempre abaixo de uma lei. Assim como todo e qualquer presidente da República está abaixo da Constituição, um supervisor, uma empresa está abaixo do estatuto e da portaria. Então, nós profissionais e nós também estamos em conformidade com a lei para uma sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o vigilante fizer um juízo de valor, ele já errou. Ele já errou. Tem um homem urinando em praça pública. Isso, perante o Código Penal, é tentativa violenta ao pudor. Isso é crime, não pode. Aí, de repente, passa uma viatura da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Eles têm o dever de orientar aquela pessoa. Uma orientação corretiva. Naquele momento que um policial ou guarda orientar aquela pessoa, seja um tentado pudor, um ato libidinoso, ele não está abordando pela cor da pele, mas pelo comportamento. Sim. Não é pela crença religiosa, é pelo comportamento. E nem por a classe social ou a identidade de gênero, mas sim pelo comportamento. É nisso que nós falamos na sala de aula. O vigilante, ele não faz uma acepção pela cor da pele, pela crença religiosa ou pela identidade de gênero, mas sim
por um comportamento que se concretiza de uma atitude. Tem essa questão que quando o vigilante fala, me ofendeu. Não, o vigilante ele fala com a questão de juízo de razão. Não é juízo de valor. Não é pela crença religiosa, pelo poder aquisitivo ou pela classe econômica ou identidade de gênero. Nós sempre conscientizamos, numa escola sem preconceito, juízo de razão. É o que a lei e a norma diz com educação e ponderação. Então eu falo, pessoal, eu milito na área, tá? Com combate ao racismo, faço parte do Comitê Internacional pela Emancipação do Território Iorubá, lá na Nigéria, com o professor Bandia Quintoye. Então, todo dia a gente pega. Nós tivemos uma situação, tá, que um determinado vereador em Campinas, ele falou uma expressão, se dirigiu a um rapaz negro, tá? E foi taxado como racismo. Ele falou, poxa, você é um preto feio. Eu falei, rapaz, isso foi assim, foi uma briga danada. Eu falei, gente, tudo bem, tá, vamos lá, um preto feio. Tá, existe preto feio, existe preto bonito, branco feio, branco bonito. Agora, se ele fala, além de preto, você é feio, aí a história muda. Muda por completo. E é isso que nós estamos sofrendo hoje em dia na sociedade. Tá? As expressões que falam dos negros, não é brincadeira. Aí nós temos alguns empresários que gostam desse tipo de brincadeira. Tá? Isso não é brincadeira, isso machuca. Verdade. Isso machuca a pessoa. Imagina para um trabalhador, como eu falei na outra ocasião, um determinado banco colocou um vigilante lá, né? Inventaram um agente de segurança, tá? Um vigilante negro, estava de bermuda, de camiseta, com a mochila nas costas. Quando eu cheguei no banco, eu olhei e falei, e aí, tá de férias? Não, tá de folga? Eu falei, não, pô, fui promovido, eu sou agente de segurança. Falei, como? Agente de segurança, me mostrou a arma. A sorte dele é que eu cheguei na hora que eu vi. Olha, foi aquele barraco no banco que eu dei, que todo mundo sabe que quando eu for fazer minhas coisas, eu faço mesmo, tá? Eu falei, cara, nós já somos mal vistos, tá? Já tem assim, ele falou que é negro, já estão desconfiando da gente. O banco está sendo assaltado, tá você com uma arma na mão. Quem que é o bandido? Né? Então, essas coisas que as pessoas fazem, tá? Cometem esses erros, aí depois foi um equívoco. Não foi equívoco, não, gente. Ô, Geise, posso trazer uma complementação? Sim. A gente fala muito isso na escola, né, doutora? Independente dessas questões, e o senhor e o Ronaldo pode confirmar o que eu vou falar. Foi um supervisor na escola e falou assim, instrutor Átila, você tem 10 vigilantes para indicar? Eu falei, olha, a gente durante a semana tem um curso, a gente vai ver, vai fazer um filtro e eu te passo. Só que eu perguntei para ele também, eu falei, amigo, a gente estuda, está no meio, né, lida com pessoas. Qual que é o maior desafio hoje em relação ao profissional, independente de qualquer coisa? Ele falou, Átila, comportamento, postura. Ronaldo, Geiso, as empresas contratam pela habilidade técnica e profissional do que o currículo mostra, pelo currículo, mas demite pelo comportamento. Sim. É o que o senhor falou. Então, por exemplo, tudo bem, a pessoa tem a questão dela, de identidade de gênero, a cor da pele, a religião. Primeiro, a questão mas como profissional, como é que eu estou me colocando? Será que eu estou sendo um profissional também condizente com as normas? Nossa diretora, ela tem uma opinião dela pessoal que nós, instrutores, não usamos barbas. A gente não usa barba. Não vai ter instrutor barbudo na Escola Paulista. Não tem. Pode ter um dia ali para fazer, porque foi na correria, mas normalmente é, via de regra, com a barba feita. Isso ofende? Em nenhum momento. Agora, também tem uma questão que aí eu acho um pouco perigoso, e o preconceito existe, Jesus, e eu concordo com você, e isso é muito triste quando a gente vê, porque eu aprendi com meu pai e minha mãe que o valor de uma pessoa não está no carro que ela tem, não é fora, mas é o caráter que ela possui. E também um outro ponto é a vitimização, que tem demais. Quer ver um exemplo? Estava um aluno, ele soltou na sala de aula. Professor, posso dar um exemplo? Eu falei, por favor. Um aluno, um homem negro, cara educado, inteligente. Pô, professor, aí tem aquela questão, Ronaldo, de uma sociedade doente e que adoece rápido e coletivamente nas emoções, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ele negro na porta giratória, no banco. Entrou um senhor de cabeça branca, negro. Procedimento.
Se tiver objeto metálico, a porta vai travar. Não é o vigilante que está implicando. Aí, bem, travou. O que ele fez? Procedimento. Senhor, o senhor, por gentileza, pode conferir o seu bolso, sua pochete. Tem alguma coisa no seu bolso, uma chave, uma carteira, um celular, que a gente sabe que é normal. Sabe o que ele respondeu para o vigilante negro? Sendo negro. Ô, você é racista, negão? Aí o vigilante fez assim, ó, opa, não, senhor, aqui é uma questão do banco, é procedimento. Ô, libera aí, rapaz. Você é o primeiro racista? Porque também é uma coisa. Capitão do mato, que eles falam. Isso aí. Chamam. Porque, é que eu disse, juízo de valor. Porque também existe negro racista. Também tem. Porque esse é subjetivo, não é questão, todo mundo é. Não. Aí ele estava lá. Aí travou a porta, ele estava ali conversando. Aí o senhor ficou com muita raiva e o vigilante orientou: o senhor pode colocar no guarda-volume? Vem então somente, senhor, com o seu documento, a conta, e o senhor paga lá. Na hora que ele deu a volta, ele falou: você é racista, vigilante? Ele falou, ficou calado. Ou seja, um vigilante negro agiu com educação, em nenhum momento foi mal educado com ele, mas aquele senhor, na minha maneira de enxergar, entendo que deve ter uma baixa autoestima e por ter tomado um procedimento, é mais fácil jogar que o vigilante é preconceituoso do que eu cumprir uma norma do banco. Então, é muito delicado. Vigilante não é fácil, porque as pessoas, elas estão doentes. É mais ou menos assim. Se eu encontro o Jason, doutora Delcy... Desafio. Se eu vejo o Ronaldo no shopping. E aí, Ronaldo, tudo bem? Se eu tenho uma autoestima normal... Poxa, o Ronaldo não me ouviu, muita gente no shopping, vou lá ter ele. Ô, Ronaldo, tudo bem? Sou o Átila do podcast lá. Ô, Átila, beleza? Pronto. Agora, se eu tenho uma baixa autoestima, ô, Ronaldo, ó, tá vendo aí? Ó, sindicato, não conversa não. Calma, rapaz, tenha paciência. Benefício da dúvida. E a sociedade, ela está assim. Lógico, a gente luta e tem uma postura ativa de não ter preconceito em ninguém. É tratar o ser humano como ser humano. A questão no banco, tá, ela é mais grave porque quando acontecem essas coisas, ele já vem diminuindo o vigilante, seu guardinha, seu isso, seu aquilo, aí começa. Agora, é uma coisa interessante, né? No aeroporto eles não reclamam. Sim. Essa mesma pessoa passa por uma revista no aeroporto que eles acham que são policiais que estão lá e não são, tá? Só que lá ele não embarca, né? Sim. Ele não segue o procedimento, ele não embarca, ponto final. Mas são procedimentos, é isso que a gente estava falando, procedimento, orientação. Mas isso eu creio que não é nem um dever, é uma obrigação de todos nós, tá? Combatermos, tá? Qualquer tipo de preconceito, tá? O racismo, a intolerância, a homofobia, porque realmente nos dias de hoje não cabe mais. Tá? Não cabe. Tá? E aquela velha, foi uma brincadeira. Não foi brincadeira. Tá? A gente machuca. Na escola, a gente tem até o Ciro sem preconceito por conta disso. Bom, nós já estamos partindo para o término aqui. Vou passar para vocês fazer as considerações. Você quer falar mais alguma coisa, doutor? Falar alguma coisa? Pode. Tendo assim um minuto, mais um momentinho para falar, Sim, eu quero esclarecer uma coisa que muitos alunos nos perguntam, né? Com essa mudança da legislação, nós tivemos aí a questão do vigilante poder perder o curso de formação deles, né? Então, nós tivemos aí que a questão dos 5 anos, no primeiro decreto veio os 5 anos. Estou dizendo uma coisa ainda do decreto agora que pode ser alterado, né? Mas já é uma coisa muito benéfica. Por que aconteceu isso? Esclarecer isso, que isso não é, né? Eu ouvi muitos alunos dizerem assim, as escolas querem isso, acabar do curso, né? De ter a não validade do curso e ter que fazer novamente o curso depois de 5 anos. Isso não é uma questão da escola, né? Isso veio por quê? Porque antigamente, no começo, lembra aí que era 120 horas de carga horária, depois nós passamos para 160 e ficou essa diferença de carga horária. A ideia da Polícia Federal era de fazer essa complementação. Como não tem essa complementação, de fazer um novo curso. Em vez do o aluno perderia aquele curso que ele já fez, né? E faria um novo curso para se atualizar na legislação. Então, uma coisa que a BCFAV fez juntamente com várias outras instituições é que não, né? Que a gente entende que já existe a atualização, a questão da carga horária já existe há mais de 10 anos e ficou agora no novo decreto, assim, só perderá o curso de formação aqueles
que não tiver atuado nesses últimos 10 anos, ficou 10 anos fora da atividade, ele teria sim que fazer um novo curso por conta das disciplinas que virão agora, que seriam a complementação. Então, assim, não são 5 anos, passou para 10 anos, e isso foi uma coisa não nossa da BCFAV, nem das empresas, isso foi uma coisa da legislação, por conta de que havia essa diferença aí de carga horária de 120, 160 horas e passou para 200 horas. Então, isso que eu queria deixar isso, né, registrado para vocês, que ainda está no decreto, né, ainda vai passar pela Casa Civil, mas aí já é uma informação aí para os alunos que estavam preocupados em relação a isso. Ok. Perfeito. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade de vocês, dizer que nós estamos à disposição. É sempre um prazer estar aqui, né, contribuindo com vocês, com os nossos conhecimentos, com a escola, e obrigado pela sua oportunidade de estar aqui em nome da Escola Paulista, em nome da BCFAV também, né, que a BCFAV é uma grande gerenciadora aí com as outras escolas e com as empresas também, né, um elo de ligação, é uma ponte, né, entre as empresas e as escolas, né, que a BCFAV faz, para que a gente melhore a qualidade nossa de ensino, a qualidade dos profissionais que a gente coloca, e dizer aí um recado para os vigilantes, né, aproveitando que agora esse mês de junho, né, dia 20, aí o dia do vigilante, e dizer àqueles que já são meus alunos, né, que já sabem que eu falo sempre isso, o quanto a gente tem que ter orgulho da nossa profissão, né? Eu me orgulho da minha área, eu orgulho de ser uma educadora, eu tenho o maior orgulho de estar dentro das escolas e formando os meus profissionais, e que é uma grande alegria cada vez que eu encontro nos bancos, nas empresas aí, os nossos vigilantes, que eles têm sim que ter o maior orgulho da profissão que eles têm, porque nós somos de grande importância para a sociedade. Nós somos nós que recebemos todas as coisas, quem recebe todas as pessoas antecipadamente, até no caso de uma ocorrência, quem comunica a segurança pública somos nós, segurança privada. Então, assim, que um feliz Dia dos Vigilantes para vocês, e que vocês possam assim, ter muito orgulho, assim como a gente tem lá na escola, quando a gente passa isso, no nosso orgulho de ser vigilante. Tá? Parabéns. Obrigado. Jesus Ronaldo, muito obrigado. Eu concluo dizendo o seguinte: a Biblioteca dos Estados Unidos é considerada uma das maiores do mundo, mas aqueles livros fechados é informação. Só se tornará conhecimento quando alguém abri-lo, lê-lo, e não somente ler, mas compreender e colocar em prática. A sala de aula não é informação, ali é a fonte do conhecimento. E nós estamos ali sempre com a proposta de entender para melhor atender. Por isso é importante que o vigilante, ou aquele que aspira um dia a ser vigilante, ele vem aqui no sindicato conhecer você também, vai na escola para entender, porque as pessoas, e eu digo que essa geração, o entretenimento chama mais atenção do que o conhecimento. E para um bom profissional, ele tem que ter conformidade para garantir permanência e entender para melhor atender. Parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre uma honra poder estar aqui. Forte abraço. Viu? Ronaldo. Agradeço a gentileza de ter atendido o nosso convite, instrutor Átila, doutora Delcy, e o sindicato de portas abertas sempre que tiver um tema novo, algo atualizado, logo que sair a regulamentação da 14.967, com certeza vai ter muito mais tema para discutir, para esclarecer para os vigilantes. Estamos aqui de portas abertas aqui. Agradecer, doutora Delcy, Átila, obrigado. Tá? O papo foi muito gostoso, muito esclarecedor. E dizer a você, trabalhador vigilante, que acompanha o nosso trabalho, tá? Vai lá, compartilha, viu? Dá um like lá pra gente, tá? Porque o nosso podcast está aí para orientar, e aguarda e vem mais, viu? Tem outros convidados, outros podcasts são temas que você, vigilante, vai gostar muito. Tá? Obrigado a todos e até a próxima.